Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonatas e você está na Zona Fantasma. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do filme The Man of Steel, ou O Homem de Aço, de 2013, dirigido pelo Zack Snyder, sendo que o Superman naquela época era o Henry Cavill. E devo deixar claro que eu não tenho nada contra o Zack Snyder ou mesmo contra o Henry Cavill, eles são bons naquilo que fazem. Porém, vou apresentar nesses vídeos alguns motivos do porquê que esse filme, na minha opinião, é uma das piores representações do Superman. E olha que eu gosto desse filme, mas como fã do Superman, percebo que ele falha em apresentar um novo Homem de Aço, né, para uma nova geração. E tenho certeza que você vai concordar comigo. Mas antes, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar para mais pessoas. Aqui falamos sobre DC, Marvel, super-heróis e principalmente sobre o universo, o núcleo do Superman. Dito isso, bora pro vídeo. Se eu te perguntasse o que torna o Superman diferente de outros personagens, o que você me responderia? Com certeza não são os poderes ou mesmo a sua origem. Afinal de contas, já temos vários personagens que seguem esse mesmo padrão. Mas o que torna o Superman diferente é aquilo que ele representa. Ele encarna valores universais. Ele é a encarnação da bondade, da justiça, verdade e da esperança no universo da DC Comics. Mas tudo isso vem da sua criação aqui na Terra. O Superman só é um Superman porque seus pais o ensinaram todas essas coisas. Então uma parte essencial da mitologia do personagem é a sua relação com seus pais. Porém, nesse filme, o Clark tem uma relação um tanto conturbada com os seus pais. Pelo menos ao meu ver. Deles dois, os que mais têm tempo de tela com o Clark é o próprio Jonathan. Mas os momentos em que eles estão juntos não me passa a ideia de uma relação realmente boa e amorosa entre eles. Em um dos poucos momentos em que os dois estão juntos, o Clark diz que o Jonathan nem é pai dele. É só um cara que encontrou ele no campo, e isso é completamente absurdo. Nossa família trabalha na fazenda há 5 gerações, Clark. A sua família, não a minha. Eu nem sei por que eu tô te escutando. Você não é meu pai. Você é só um cara que me encontrou no campo. Clark! Em todas as adaptações do Superman, tanto nos quadrinhos como em séries, animações ou filmes, o Jonathan é sempre um herói para o Clark. É a fonte de sabedoria que acaba guiando ele em sua trajetória. Nunca deixei de cuidar de você, Clark. Não me tornei o homem que você me criou para ser. Não se tornou. Você se tornou muito melhor. E estou tão orgulhoso de você, Clark. Mas aqui o Jonathan insiste que o Clark não se revele ao mundo. Por ele, o Clark deveria ficar na fazenda. E aqui temos um dos maiores erros desse filme. Tem um momento em que o Clark salva um ônibus cheio de alunos de uma escola quando eles afundam no rio. O Clark pergunta o que ele poderia ter feito, se ele deveria ter deixado eles morrerem. E o Jonathan diz que talvez sim. Talvez fosse melhor ter deixado eles morrerem do que ter revelado o segredo dele. E isso sobe a um nível absurdo quando o próprio Clark deixa o seu pai morrer só para que as pessoas ao redor não vissem ele usando seus poderes. Em Smallville nós vimos isso algumas vezes, em que ele tem que decidir entre deixar as pessoas morrerem ou revelar os seus poderes. E ele, sem pensar duas vezes, faz o que é necessário para salvar as pessoas. O próprio Jonathan o ensina sobre a valorização da vida e que nossos interesses nunca deveriam se colocar acima de vidas humanas. E devo confessar para vocês que eu amo isso. Superman é um ser capaz de atravessar o universo, visitar outras realidades e pode conversar com seres extradimensionais. Mas quando ele precisa de um conselho, quando ele precisa se recuperar de uma crise existencial, ele vai para uma fazenda no interior do Kansas. Ele vai para a casa dos pais dele. E lá ele encontra a sabedoria que precisa para resolver qualquer coisa. Mas nesse filme, ao invés de ser uma fonte de sabedoria, ao invés do Jonathan ser uma fonte de sabedoria, ele é construído como um personagem com uma moral duvidosa.
E talvez por isso, lá na frente, vamos ter um Superman tão distante da humanidade e que também não valoriza a vida humana como deveria. O Superman do Snyder é um Superman perdido que não tem confiança na humanidade. Isso é demonstrado na sua própria conversa com o padre, quando ele mesmo pergunta para o padre se ele deveria confiar, que ele sente que não deveria confiar na humanidade. Para que você possa entender o que eu quero dizer nessa construção de pensamento, entenda uma coisa: grande parte do que somos é construído por influência do meio em que vivemos, do nosso núcleo familiar, onde estamos inseridos ali, onde nascemos. Em Smallville, vemos o Clark sendo criado por pais tão bondosos e cheios de amor e sabedoria que era quase que impossível ele não se tornar um Superman bom e cheio de esperança. Enquanto isso, existe aqui uma dicotomia muito interessante, que a gente vê o Lex tendo uma relação mais de inimigos com o Lionel do que de pai para filho. O resultado foi um Lex Luthor cheio de raiva, de rancor e que realmente encarna o arquétipo do vilão. Então você percebe que se você erra aqui na construção familiar do Clark, você desmonta toda a essência que torna o Superman bom, altruísta, gentil e cheio de esperança. O problema só aumenta quando você percebe que o Snyder desenvolve muito pouco e quase que nenhuma relação do Clark ao longo do filme com outras pessoas. O Clark nesse filme simplesmente não tem amigos. A única pessoa que ele parece conhecer, ou pelo menos parece ter um interesse, é com a Lois, mas até isso é mal desenvolvido. Ele parece que fica o filme todo isolado do mundo, e quando ele aparece, ele não tem interesse em viver nesse mundo como uma pessoa normal. Então a construção dos laços humanos é essencial para o desenvolvimento do personagem, coisa que esse filme deixa a desejar. Ao invés de desenvolver o lado humano, ele desenvolve o lado super, sempre retratando ele como um deus. Desde o começo do filme, Jor-El diz que ele será como um deus para a humanidade, distanciando cada vez mais ele das pessoas ao redor, desenvolvendo poucos relacionamentos, tornando ele cada vez mais um ser acima de todos e distante de todos. Mas essa dicotomia, essa diferença entre Clark Kent e Superman, eu vou explicar melhor em um outro vídeo. Só para você ter uma ideia da gravidade desse erro, o The Washington Post fez um estudo acerca desse filme e a conclusão que chegaram é que na luta entre o Superman e o Zod em Metrópolis, estima-se que 129 mil pessoas morreram. Além disso, a batalha causou danos que custaram 2 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, o Superman do James Gunn, que no momento que eu estou gravando esse vídeo estreou há pouco tempo, luta o tempo todo enquanto se preocupa em salvar a todos. Tem uma cena do filme dele voando para salvar até um esquilo e segurando um monstro gigante para ele não destruir nenhum prédio. E durante o filme todo não há mortes nas lutas dele. Mas no filme do Homem de Aço, do Zack Snyder, o Superman não se preocupa em levar a luta para longe ou tirar os inocentes da destruição. Nos quadrinhos, quando o Superman luta com o poderoso Apocalipse ou Doomsday na fase do Renascimento, ele lutava enquanto tirava os inocentes do caminho, porque a prioridade dele era que ninguém morresse. Tanto em O Legado das Estrelas, que é uma das maiores e mais reconhecidas histórias do Superman, como também em O Reino do Amanhã, as duas histórias tratam sobre o respeito do Superman pela vida. Em O Legado das Estrelas, o Superman consegue ver a áurea da pessoa se extinguindo no momento da morte, fazendo com que por meio de uma analogia de cores, o Clark entenda o valor da vida. Em O Reino do Amanhã, o tema é bem específico. O Superman se autoexila quando a sociedade escolhe um herói que mata os seus inimigos ao invés de um herói que não mata. E esses novos heróis que surgem destroem tudo ao redor durante suas lutas e não se importam com os inocentes que morrem no meio do caminho, igualzinho o Superman do Zack Snyder em Metrópolis. Então, na história, o Superman retorna do seu exílio exatamente para mostrar que heróis não matam e que não deveriam derrotar vilões à custa de vidas inocentes. Ele volta para ser uma bússola moral para todos os outros heróis. Por isso, a minha conclusão sobre esse filme é que ele funciona muito bem como um filme de ficção científica,
como um filme de invasão alienígena, mas não funciona como um filme do Superman. As lutas de impacto, as explosões que tem nesse filme, muito dificilmente outro filme vai conseguir superar. É um filme muito bom no quesito de ação. Mas se você quer um filme bom, realmente que apresente a essência do personagem do Superman como ele realmente é, então veja os filmes do Superman do Christopher Reeve, ou o Superman O Retorno, e claro também o Superman do James Gunn. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu vou te recomendar aqui o vídeo que eu fiz falando sobre uma análise do filme do Superman. Não foi uma análise detalhada como essa aqui que eu estou fazendo, apresentando vários pontos assim, mostrando momentos. É um vídeo sem spoiler do que eu achei, da minha sensação assistindo o filme. E claro, veja as minhas considerações sobre a obra, deixe os seus comentários, quero saber o que você acha também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe aqui nos comentários o que você acha desse filme e se você quer mais análises como essa. Compartilhe com seus amigos e nos grupos e se inscreva no canal. E claro, te espero no próximo vídeo.